Este programa tem o patrocínio North Avenue Bakery, Hotel Praia Sol, Luís Firmino Insurance, MCM Clinic, Top Burger, Go Car Service, Coimbra Restaurant. Olá, caros amigos, muito boa noite, bem-vindos a mais um Meet the Leaders aqui na WNN, Luso-Americano Magazine. É com grato prazer que eu dou as boas-vindas a uma figura emblemática da comunidade portuguesa, não só em Harrison, mas também em todo o New Jersey. Ele liderou um dos mais simbólicos, históricos clubes na nossa comunidade, o Centro Romeu Cascais, por vários anos. É vereador na vizinha cidade do condado de Hudson e, acima de tudo, uma pessoa com ideias muito próprias que deixa um legado e deixa uma marca. Deixou recentemente a liderança do clube, mas é com grato prazer que eu dou as boas-vindas a Delfim Sarabando. Delfim, muitíssimo obrigado por esta oportunidade, uma vez mais. Depois de mais de 2 décadas, é momento de passar a pasta. O Centro Romeu Cascais tem um novo presidente, o Nick Azevedo, que nós iremos falar. Para trás fica um legado. Uma sede que todos os residentes de Harrison, não só os portugueses, se orgulham. Uma visão que muitos pensavam que não era possível, mas hoje, quando se fala que o associativismo está mal, em Harrison está melhor do que nunca. Sim, eu realmente sinto um grande orgulho de fazer parte deste clube em Harrison desde a fundação. Eu estive na fundação deste clube. Este clube nasceu no dia 14 de fevereiro de 1991 e depois começámos a trabalhar. Comprámos logo uma sede própria e começámos a trabalhar para realmente começarmos a ser identificados na Vila de Harrison como comunidade que somos. A nossa comunidade já era conhecida, mas era mais conhecida por bons trabalhadores e eu achava aquilo muito vago, porque bons trabalhadores já há muita gente que é bom trabalhadora. Eu achava aquilo muito vago, então comecei a juntar a malta própria para expandir o nome do Centro Romeu Cascais e foi assim que começou a história do Centro Romeu Cascais. Depois eu fiz parte de outros órgãos no Romeu Cascais, no princípio fui presidente, mas depois fiz parte, portanto, na Assembleia Geral, no Conselho Fiscal, essas coisas todas. Em 2004 convidaram-me outra vez para ver se eu queria ficar, porque nessa altura já havia aquela fome da mudança na cidade, na Vila de Harrison. E então foi assim, eu comecei por escolher algumas pessoas que penso que depois fiquei muito grato a elas. Tinha pessoas até o ano passado que trabalharam comigo desde 2004. E algumas delas na mesma posição. Estou a referir, por exemplo, ao nosso tesoureiro, que começou a trabalhar comigo e por coincidência também deixou o clube agora em 2025. Mas como eu estava a dizer, havia essa necessidade da gente mostrar à Vila de Harrison que não éramos só bons trabalhadores, tínhamos projetos, tínhamos convicções. E essa foi a ideia e foi a convicção que eu tive quando comecei em 2004, e a primeira coisa que tu tens de fazer é realmente escolher as pessoas certas. Ninguém faz nada sozinho, portanto, e eu em relação a isto, escolher, porque sempre trabalhei com um grupo de pessoas, desde os meus 12 anos, quando comecei a trabalhar na construção em Portugal e depois quando vim para cá, para os Estados Unidos, ainda hoje é assim. Trabalho com um grupo de pessoas, nunca trabalhei só com 1 ou 2 pessoas, e não é sempre muito fácil a gente estar a trabalhar com um grupo de pessoas e nem sempre podemos comungar com as mesmas ideias e com os mesmos ideais. E então comecei a escolher essas pessoas realmente ajudaram muito, mesmo muito. Normalmente
a maior parte das vezes estávamos sempre de acordo, porque quando começámos em 2004, começámos logo a pensar que realmente aquele cantinho na William Street era pequeno. Desculpa, era pequeno demais para nós. Não era aquele cantinho que realmente ia. Foi bom para começar, mas não era aquele cantinho que a gente ia mostrar a nossa identidade à Vila de Áris. Mas a verdade, portanto, e eu tive o grato prazer de acompanhar muito aquilo que foi esse percurso. Eu lembro, portanto, a escola portuguesa, bolsas de estudo, um envolvimento comunitário, uma participação cívica muito ativa da comunidade, mas eu penso que há um momento que é crucial, que é quando vocês compram a nova sede. Eu lembro-me, na altura de ter feito a reportagem de quando foi apresentado o projeto, em que tu e a Maria Mariero falavam do projeto faseado, e aquilo para mim, eu fiquei, mas o que é que eles querem fazer? Mas a verdade é que resultou porque vocês idealizaram, implementaram, obrigaram, entre aspas, a comunidade a ter uma participação ativa, porque foram várias as angariações que vocês pediram ajuda, e hoje é uma sede que é emblemática, que é, se me permite a expressão, o ponto nevrálgico na Vila de Arras. Sim, eu concordo com isso. Realmente é um ponto estratégico que nós temos agora em Ares, que é mesmo uma coisa que toda a gente passa e vê, e eu ter curiosidade na visão que tem, vem para dentro e gostam de estar com a comunidade portuguesa. Depois também mudámos também os estatutos para ser dirigido, porque antigamente era mesmo só para pessoas portuguesas, os descendentes de portugueses, e eu não achava aquilo muito bem. E então, quando começámos a trabalhar para esse ponto, porque nós comprámos o prédio em 2010, mas só em 2019 é que conseguimos realmente abrir aquilo ao público. Mas como eu estava a dizer, quer dizer, quando a gente fala no projeto faseado, ok? Quando tu estivestes nessa reunião, tínhamos lá o arquiteto, contratámos logo para ele nos mostrar mais ou menos o que é que se podia transformar naquele prédio. Nós fizemos isso, mas sempre muito bem, com os pés bem assentos no chão, para não ir por coisas que possivelmente, se quiséssemos fazer muito rápido, acabaríamos por cair e não chegámos ao projeto final que hoje está. Portanto, quando a gente dizia que era faseado, tornou-se muito a ideia da área onde eu trabalho, onde a gente às vezes para fazer uma ponte tem que fazer por etapas, aquela coisa toda, e foi o que nós fizemos. Começámos, a fase foi arranjar um lugar onde as pessoas pudessem se sentir bem, e isso demorou o tempo que demorou, mas realmente foi um grande sucesso. Depois, a outra parte, que era para ser a fase 2, aconteceu ao contrário. Fizemos a fase 3, porque aquilo teve tanto sucesso que a fase 1 era pequena demais para a comunidade em geral. Então fizemos a fase 3, que era a parte de baixo na CAB, está terminada, terminámos-la ano passado, e agora temos a outra fase para fazer, que é a fase mais dispendiosa que tem, porque provavelmente não te lembras do projeto do arquiteto, mas é a parte da frente que é para tirar toda para baixo e fazer a parte da frente com o mesmo estilo da parte de trás, em tijolo pequeno, portanto, aquelas grandes janelas, pronto, fazer portanto, a mesma ligação que tem a parte de trás. E isso é um projeto talvez para 700, 800 mil dólares. E eu desejo ao meu amigo Nick que realmente comece a pensar nisso, ou se tiverem outras ideias, tudo bem, não há problema nenhum, mas o projeto, quando veio para cima, era faseado, era em 3 fases. Delfim, o que para mim é mais importante, como dizem os americanos, what amazed me, é a visão, a capacidade de, num período em que não há imigração, conseguir
fazer uma obra dessa magnitude, criar as condições para uma escola de português que é das mais ativas, conseguidas, com resultados práticos em toda a comunidade, não só em New Jersey, mas noutras, e depois abrir ou dar a oportunidade à comunidade portuguesa de ser reconhecida por outras comunidades. Como é que se consegue tudo isso quando muitas das vezes nós somos uma raça em que temos muitos velhos do Restelo? Que é uma fórmula única. Pois, mas é tal coisa. Como é que eu ia te explicar? Quando eu entrei em 2004, eu comecei logo a falar que não se podia continuar a ser assim. Tinha-se de abrir a casa para outros grupos étnicos. E a gente, antes de começar esse projeto, começámos logo a trabalhar isso. Mudámos os estatutos do clube para todas as pessoas que quisessem fazer parte da comunidade do Centro Romeu Cascais, as portas eram abertas para toda a gente. E isso foi um grande êxito por uma razão muito simples. É que nós, e agora há mais uma parte nos estatutos que mais tarde ou mais cedo vão ter de mudar, porque é tal coisa, se a gente se agarra muito àquela ideia que isto é um clube português e que é só para portugueses dirigirem, estamos muito enganados. Eu vejo os clubes, em Ares só há um clube português, mas eu vejo aqui os clubes em Newark, que há muitos clubes que agarram só àquela. Eu às vezes acho que é uma arrogância que não havia necessidade de ser. Porque, ao fim e ao cabo, o Centro Romeu Cascais está em Harrison e toda a gente conhece o Centro Romeu Cascais. Independentemente se temos sócios americanos, se temos sócios dos outros países espanhóis, brasileiros, temos uma comunidade de brasileiros muito ativa lá no Centro Romeu Cascais. Portanto, quer dizer, se por acaso não tivéssemos mudado os estatutos para acolher toda a gente, eu possivelmente estava agora a dizer que não há ninguém para trabalhar e não tínhamos o sucesso que temos tido até hoje. Portanto, esta é a base da gente começar a ter outra mentalidade e isto é um aviso às pessoas que defendem só os agrupamentos de associações portuguesas, só para portugueses, isso já não funciona. Nós somos um todo e deve ser assim que deve continuar. Caso contrário, podem ter problemas e penso que ano passado houve 2 clubes aqui em Newark que fecharam. Portanto, isso faz tudo parte de um projeto que nós começámos a discutir logo em 2004. Deixas a liderança do clube a uma pessoa que conhece bem, o Nicky Azevedo. Há um projeto que continua. O que é que aspiras para o Centro Romeu Cascais? O que é que gostarias que se realizasse? Nós, portanto, vemos o clube pujante, com múltiplas atividades, uma equipa que trabalha em múltiplas sintonias. O homem que esteve por trás dessa obra que continua bem ativa, que visão? O que é que gostarias que acontecesse no Centro Romeu Cascais? Eu penso, fui eu que convidei o Nick para segundo tesoureiro da direção e já foi com uma intenção muito válida. Não convidei só para ser segundo tesoureiro para ser segundo tesoureiro. A ideia era já, eu falei com o João Rodrigues, temos de arranjar uma pessoa que realmente tenha alguma visão de contas e tenha uma visão destas coisas de associativismo. E então eu convidei-o e ele disse que sim, eu até lhe disse que isto é só uma reunião por mês e tal, é só o que é preciso. Está arrependido de ter dito sim, se calhar. E então, quer dizer, o que eu aspiro para o futuro do clube, eu acho que ele tem condições para continuar o trabalho, para continuar esse trabalho, porque realmente ficou com algumas pessoas da antiga direção e trouxe outras novas, e essas novas também têm um potencial muito grande para ajudar a desenvolver o clube. Posso dar o exemplo de quem ainda agora estamos a falar, do Paulo Silva, ele faz parte dessa direção. Eu acho que vai ser uma grande ajuda, como outros, mas está-me agora a lembrarem o Paulo Silva. Vai ser uma grande ajuda para o Nick. Eu penso que o Nick, quando aceitou ficar presidente, não pensou que é só por um ano.
Estes projetos não são só, um ano, ou 2 anos, ou 3 anos. Quando tu vais para um projeto deste com algumas convicções, tens de aguentar. O que me fez a mim estar lá tantos anos foi por essas razões. Quer dizer, eu acreditava que nós podíamos fazer alguma coisa diferente e tínhamos essa convicção e, graças a Deus, a nossa convicção chegou avante e temos muito orgulho do trabalho todo que fizemos durante este tempo. Uma das coisas também que não me surpreende, porque acho que é lógico, é a conexão que existe entre a Vila de Harrison, a Câmara Municipal, e o clube. Portanto, também és vereador, mas é importante que uma autarquia reconheça a importância de uma organização como o Centro Romeu Cascais e que um centro como o Romeu Cascais entenda as dinâmicas de uma cidade e trabalhe em equipa para conseguir resultados. Estou plenamente de acordo. Quer dizer, a nossa relação com o poder municipal é muito boa e essa relação já começou a ser criada já há uns anos esta parte. Quer dizer, nós tentamos ter sempre pessoas portanto, nos grupos ou nos departamentos da cidade de Harrison, onde realmente possam ver e seja refletido na comunidade portuguesa. Nós temos pessoas bastante importantes, com cargos muito importantes. A CEO da cidade de Harrison é uma rapariga portuguesa que está lá, que está a fazer um trabalho espetacular. Eu agora já posso falar sobre isso, porque sou vereador, e ela está a fazer um trabalho muito, muito bom, porque é nova e tem arranjado a maneira de... Eu sei que as pessoas dizem que isto que é só conversa fiada, mas eu, como estou lá, sei perfeitamente que as contas de Harrison, por exemplo, os empréstimos para a cidade de Harrison, os juros, o rate para a cidade de Harrison, tem sido sempre melhor todos os anos. Quer dizer, e isso deve-se realmente a essa rapariga, que é uma rapariga bastante nova, talvez, se calhar nem 30 anos tem, onde a mãe também fazia parte, a mãe ainda trabalha lá também na cidade, e portanto, estou eu lá como vereador, mas antes de mim estava o Francisco Nascimento, antigamente estava no Planning Board e o Nico agora está também portanto, o Planning Board é o plano de desenvolvimento da cidade. Portanto, para se algumas pessoas estiverem a ouvir isto possam não saber o que é o Planning Board, mas tivemos sempre realmente, tivemos na Força Policial, também no Departamento da Polícia, também temos bastantes portugueses. No Departamento dos Bombeiros talvez tenha um ou dois. A parte do Departamento dos Bombeiros não é tão presente como nós gostaríamos, mas pronto, realmente temos uma presença muito boa na Vila de Harrison, dentro da Vila de Harrison. Tenho mais 2 perguntas para ti. Uma tem a ver com Harrison, uma cidade histórica, portanto, ligada desde os tempos da Revolução Industrial, uma cidade, portanto, que passou por vários momentos de transição, que teve, portanto, figuras emblemáticas que lideraram a cidade, mas uma cidade que se readapta a novas realidades. Hoje temos uma área chamada área mais nova de Harrison. Vivem aí milhares de pessoas, há um estádio de futebol, há uma dinâmica muito própria, mas depois chegamos ao coração da Vila de Harrison e vê-se também aquela nostalgia que faz de Harrison numa daquelas cidades especiais. Como é que é estar envolvido numa área de tanto progresso? Porque estamos entre corredores muito importantes. Temos o Turnpike, temos o 280, penso que não estou enganado. Temos uma série temos uma estação de PAT. Há muitas coisas que tornam Harrison uma cidade apetecível. Como é que se trabalha tudo isso para que Harrison esteja no patamar em que está? Bom, para te dizer a verdade, eu gostaria que fosse um pouco diferente. A Harrison vai ser no futuro um dormitório. E eu gostaria que um dormitório onde as pessoas vêm só para casa para dormir e depois vão trabalhar para Nova Iorque, quer dizer, mais para Nova Iorque, por causa disso, do acesso que tem
através do Turnpike, ou através da autoestrada Turnpike, ou através do PAT, da estação, mas eu gostaria que fosse um pouco diferente, e esta parte nova da cidade está um bocadinho isolada da outra parte velha. E eu gostaria que houvesse mais uma convergência onde a cultura de Arisson, porque a cultura de Arisson, nos anos 60, 70 e parte de 80, quando eu cheguei aqui, era muito industrializada. E então depois começaram a pensar que as empresas começaram a sair, umas porque realmente os impostos subiram muito, foram para outros estados e essas coisas, mas gostaria que fosse um pouco diferente, porque realmente a cidade de Aris era uma cidade industrial, ainda temos o cheirinho, se forem a essa parte nova, portanto, os arquitetos tentaram chamar a atenção e fazer a arquitetura baseada na cidade que era industrializada, onde as indústrias todas estavam na cidade de Aris. Mas está muito isolada da outra parte. E isso, não sei se haveria a maneira de fazer onde as pessoas fazer diferente, não sei como, não sou nenhum, portanto, planista, mas a cidade está dividida e não devia ser assim. Antigamente, quando eu cheguei aos Estados Unidos, a cidade era aquela parte velha, era mais homogénea, as pessoas parece que estavam mais juntas. Agora, não. Uma grande parte, talvez, não sei quanto é que está nessa parte nova, mas penso que deve ser à volta de 3.000, passar de 3.000 pessoas. Portanto, há diferença. Aquilo, só para ter uma ideia, o símbolo da cidade de Aris eram 2 tanques de gás muito grandes que tinha o PS em Gile, junto à zona do Pacific River, onde a gente, por exemplo, vinha lá de cima de Lyndhurst e North Arlington e era o nosso guia para chegar a Aris, porque a gente via os tanques no ar. Delfim, para terminarmos, que conselho é que gostaria de dar ao Nick Azevedo nesta nova etapa do Centro Romeu Cascais? Conselhos, eu não fui muito, nunca fui muito de dar conselhos. Eu sou uma pessoa que às vezes parece muito aberta, mas não sou pessoa de dar conselhos às outras pessoas, mas o que posso dizer é que realmente os sócios do Centro Romeu Cascais escolheram-no para ele ser o presidente. Acho que tem algumas pessoas que o podem ajudar e a única coisa é que tem que ter disponibilidade para continuar o trabalho. Portanto, e que não pode ser só um ano de trabalho no clube, tem que ser mais que isso e o conselho, até, portanto, o suporte da minha parte. Eu sempre lhe disse que estou disponível para ajudar no que posso, mas eu tinha de sair e ele tem sempre o meu apoio, que ele sabe que tem sempre o meu apoio para continuar o êxito da direção do Centro Romeu Cascais. Delfim Sarabando, muitíssimo obrigado por esta oportunidade. Obrigado, eu. E assim ficamos a conhecer um dos mais emblemáticos líderes da nossa comunidade, um homem que ao longo dos anos soube liderar, deixa um legado e abraça também desafios do futuro, porque quem trabalha em equipa, afinal, sempre consegue resultados. Ricky Durães, Meet the Leaders, tenham uma ótima noite.